a dica dessa semana é mais uma ferramenta para incrementar o seu jogo e a gente vai estar falando sobre Donkey Bet. Donkey Bet, ou se atravessar, apostar na frente ou liderar, como você quiser chamar. É a ação quando você toma a iniciativa numa street não sendo o agressor. Vou te dar um exemplo. O botão abre e você é Big Blind, lá você completa, bate o flop e você sai apostando. Isso é o Donkey Bet ou lead, os termos mais usados. Isso acontece frequentemente, principalmente em jogadores live, onde eles acertam a mão e já saem apostando, acaba que ele se torna muito previsível. Mas isso é uma ferramenta que tem muitas vantagens se você saber usar ela. Então é sobre isso e esses detalhes que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. É uma ferramenta que você pode usar para neutralizar a vantagem do seu oponente, como por exemplo em boards que beneficiam que ele dê check behind. Digamos que ele abriu o pré-flop, você deu o call e bateu um board 6, 7, 8. É um board que não está muito no range do agressor. Então vai beneficiar muito que ele dê esse check behind e vê uma carta grátis. Então você pode liderar para que ele não veja essa carta grátis e você pode aumentar o pot, sendo que você tenha acertado uma boa mão naquele tipo de situação, como por exemplo um 6, 7, 8. Você também pode usar ele para representar várias mãos. Você está liderando, ele fica muito em dúvida, o teu oponente, em que tipo de mão você está colocando. Além disso, você representando um range muito amplo, quando você dá um raise, por exemplo, num scared board, que a gente chama, que é um 5, 6, 7, 7, 8, 9, que não está muito no range do oponente, você vai estar colocando ele numa situação bem desagradável e se você tomar o call dele, você vai conseguir definir melhor o range dele. Por quê? Por exemplo, um agressor te deu o raise com um rei, as e dama e bateu um board desses, você vai liderar e ele vai ter que foldar a mão. E se você tomar o call, você pode pensar que ele estava com Broadways, por exemplo, na mão e está ali conectando aquele flop pelo menos com 2 pares ou de repente até acertou a sequência. Ela é muito usada quando você está fora de posição, né? E o oponente está numa posição com um range muito definido. Por exemplo, ele abriu do UTG, que a gente sabe que é um range muito forte, você deu call e bateu um board 5, 7, 8, 3, 5 e 7, 3, 7 e 9, que não está no range daquele oponente. Então você pode muitas vezes liderar aí, usar essa ferramenta dessa forma, que é achar um scared board, um range, um board que vai conectar muito mais com o teu range de quem deu call ali no Big Blind, por exemplo, do que em quem está sendo o agressor no TG. Enfim, tem vários detalhes que você vai poder usar de maneira lucrativa essa situação, essa ferramenta, e não só cometendo aqueles erros de jogadores live que acertam o board e saem potando logo de vez porque tem medo do que pode acontecer nas próximas streets. Você pode usar o Donkey Bet também como uma vantagem de primeiro blefe. Fica muito mais barato do que você dar um check raise, por exemplo. Você tem um oponente definido, uma situação definida e sabe que ele não acertou aquela mão, você pode liderar, é muito mais fácil do que você ir por um check raise, por exemplo. Então, existem várias situações que você pode usar. O importante é que você tenha na cabeça alguns exemplos para saber exatamente quando e contra qual oponente usar. Eu vou dar 3 exemplos aqui para facilitar a visualização de vocês de quando é lucrativo você usar o Donkey Bet. Vamos dar um exemplo. Você acertou uma top trinca num board rei-dama 2. Você tem trinca de rei, por exemplo, na mão, um board rei-dama 2 com 2 copas. É um board que a gente chama muito carregado, muito dinâmico, onde o nuts vai mudar a qualquer street. Como você acertou a trinca de rei, a tendência é muito alta nesse board carregadíssimo que o teu oponente dê check behind. Ele só vai apostar aí se ele tiver o flush nuts ou todas as pontas com defesa em flush. Como você tem o rei-rei e tira o rei do range dele, provavelmente ele vai estar dando check behind e você vai deixar de extrair fichas. Então tá aí uma situação que é legal você sair de Donkey Bet para não deixar ele ver essa carta de graça e você aumentar o pot para ter valor. Esse é um exemplo.
Um outro exemplo é quando você está um pouco perdido na mão e você tem algum valor nela. Por exemplo, um board Rei 10 e 2 Rainbow e você tem As, Dama 5, por exemplo. Você tem o top pair, que é o As, e uma broca. O board não tem muitos draws, tem só o Rei 10, que é Rainbow. Você tem bloqueadores da sequência no As, bloqueadores na Dama e você tem um certo valor. E você está um pouco perdido, então é bacana você sair do Donkey Bet. Esse Donkey Bet, claro, gente, não precisa ser pot, pode ser um raise de 70%, por exemplo, e você vai conseguir extrair valor de mãos mais fracas e também ter uma clareza do range do teu oponente, ou definir mais o range do teu oponente. Se você sai liderando, por exemplo, com As, Dama, num board Rei 10 e teu oponente volta você, é muito tranquilo de você foldar essa mão. Você está bloqueando os ases, você está bloqueando a dama, que diminui a chance de ele ter pontas, por exemplo, que seria uma mão que você estaria ganhando, matematicamente empatando, mas ganhando naquela situação porque você tem um par. Fica muito mais claro que ele pode ter o Rei 10, que ele pode estar trincado, então te ajuda a definir o range do oponente. E a outra situação, o terceiro exemplo que você pode usar o lead, que você pode usar o Donkey Bet, é quando você está jogando contra um jogador duro e você sabe que ele não acertou aquele range. Eu acho que a melhor situação e mais fácil para você começar a utilizar o Donkey Bet é esse tipo de coisa. O jogador duro abre, você dá call e bate um board 2, 5 e 7. Isso não conecta o range dele de maneira nenhuma e esse é só um exemplo de board. Existem vários boards que você vai estar jogando contra o oponente e você vai saber que não conecta. Você vai sair liderando, você pode estar até air. Claro que é bom você ter blocker, que é bom você ter alguma coisa que pode se completar nesse turn. E você vai levar esse pote. E claro também, algumas vezes você pode tomar o primeiro call, que num board 2, 5 e 7 ele pode resolver dar call com o rei dele, que ele tem algum redraw, e você betando no turn você vai levar essa mão. Esses são 3 exemplos, mas existe uma infinidade de situações que é bacana você sair de Donkey Bet. Dá uma analisada nesses 3, começa a colocar essa ferramenta no teu jogo, que sem dúvida você vai começar a visualizar situações legais para você usar e ganhar potes dessa forma. É uma ferramenta que vai variar muito a maneira que você utiliza ela de acordo com o oponente que você está enfrentando. Você tem que estar muito atento a isso. Contra jogadores pagadores, por exemplo, usa o Donkey Bet por valor. Contra aqueles jogadores que pagam com qualquer draw fraco, por exemplo, você tende a usar o Donkey Bet com um draw para o Flush Nuts, que você sabe que ele vai pagar com um draw de Flush Nuts menor, por exemplo, você pode acertar e construir um pote maior e ter valor sobre isso. Uma outra situação boa para você usar o Donkey Bet é quando você tem, por exemplo, As, Dama 7-7 suitado em copas e o board bate lá 2, 6 e 8 com 2 copas. Você está flush draw, mas você tem o 7-7 para te defender como blocker, que a gente vai falar isso no próximo vídeo da próxima semana, e o oponente dá um raise alto, você pode dar o call, claro, pelo flush, mas se bate um 5, se bate um 9, você pode usar a ferramenta de Donkey Bet no turn para representar essa sequência e ainda assim você tem a chance de acertar o flush, ainda assim você tem a chance de blefar no river. Então, ela é muito mutável e muito boa, mas precisa de muita atenção para saber contra quem usar. Tenha muito cuidado para não começar a usar o Donkey Bet, por exemplo, com aquela síndrome da jogada avançada, querendo usar contra qualquer jogador, criar uma linha na tua cabeça e meter bala flop, turn, river, que alguém pode estar ali te armando uma trap, alguém pode identificar isso. Então usa em alguns momentos específicos que você tem clareza, começa devagarinho e com o tempo você vai saber aonde usar ela e aonde você vai ter mais vantagem contra qual oponente usar para se tornar cada vez mais lucrativo. Beleza? Se você está gostando dos nossos vídeos, cada semana tem muito conteúdo novo. Eu recomendo a você que acesse sempre o nosso blog, que é a bplo.com.br/blog. Como a gente está com 4 conteúdos em 2018 novos por semana, é legal você colocar essa página nos teus favoritos e sempre que sobrar um tempinho, dá uma olhada lá que tem coisa nova para você aprender. E se você quer ser avisado por e-mail, a gente recomenda sempre entrar na nossa lista exclusiva, que o link está aqui embaixo, para quando sair algo novo, sair do forno, a gente envia para você e você está em primeira mão recebendo todo o nosso conteúdo novo. Forte abraço, boa sorte nas mesas e até o próximo vídeo.